Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados. Amém? Quem pode falar amém? Glória a Deus por você que está aí no YouTube. Glória a Deus por você que está aí no Facebook. Graça e paz a todos vocês. Estamos aqui no MGA. Hoje é dia 6 de dezembro de 2023, século 21. Estamos já debaixo de uma nova aliança. De conformidade com Romanos 6,14, estamos debaixo da graça e não debaixo da lei. Então eu dou um graça e paz especial a você que está ao vivo aí no TikTok, você que está aí no YouTube, você que está no Facebook, você que está no nosso site graçaapostolado.com, você que me ouve aí pela rádio mgaonline.com. Glória a Deus pela sua vida, você que está aí nos vários grupos de WhatsApp MGA. São vários grupos MGAs, né? Vários. Brasil 1, Brasil 2, Brasil 3, Brasília, Manaus, Minas Gerais, Rio de Janeiro. Nossa, são vários grupos. São José dos Campos, muitos grupos. Glória a Deus. Eu vou orar, vamos ficar de pé e agradecer a Deus por essa noite. Eu sempre, quando eu falo em agradecer, eu lembro de em tudo dar graça. Às vezes o ser humano mais pede do que agradece, né? E associa a igreja mais a pedir do que a agradecer. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças eu te dou por este dia, por essa noite, por essa semana, por esse mês e por esse ano. Por tudo e por todas as coisas. Porque está escrito que todas as coisas colaboram para o nosso bem. Então eu creio, por isso eu falo, todas as coisas têm colaborado para o nosso bem. Por isso em tudo te dou graças, em tudo e em todas as coisas. Pai, para a tua glória em nome de Jesus Cristo, que a tua palavra seja revelada à tua igreja, às tuas ovelhas, aos teus filhos, aos teus escolhidos. Manifesta a tua glória, é a minha oração. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, para a tua glória, que haja revelação, haja discernimento, para a tua glória. Em nome de Jesus Cristo, eu profetizo, eu chamo a existência, haja discernimento. É preciso que nessa noite haja discernimento, para que a tua palavra, pelo teu Espírito Santo, seja revelada a todos que vão me ouvir e me assistir. Essa é a minha oração, que eu faça a Deus bendito e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos. Assim seja nesta noite. Amém, amém e amém. Quem pode falar amém? Glória a Deus. Pode se assentar, por favor, em nome de Jesus. Hoje eu tenho um tema novo. Por falar em tema novo, deixa eu dar um recadinho aqui antes de eu ministrar. Hoje é quarta-feira, dia 6 de dezembro. O terceiro sábado do mês, nós teremos aqui o culto de oração em graça. Culto de oração profética. Você não pode perder, tá? Será o último do ano. Dia 16, sábado, não este, o outro, dia 16 de dezembro, é o terceiro sábado do mês, temos nosso culto de oração em graça, onde há, pela vontade de Deus, sinais, prodígios, milagres, maravilhas, unção, dons do Espírito Santo. Então você que precisa, na verdade quem não precisa, mas, né, Jesus disse, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então você que tem sede, quando eu disse você que precisa, você que tem sede. Dia 16 de dezembro, aqui no MGA, Santo André, às 18 horas, culto de oração em graça. Venha participar, porque na verdade você é o maior interessado, de conformidade com Hebreus 2,4, a receber de Deus sinais, prodígios, milagres e maravilhas em sua vida. Amém? Então, sábado, dia 16 de dezembro, às 18 horas, culto de oração em graça aqui no MGA. Amém? Olha, vamos começar nossa ministração nova de hoje. O tema é as duas igrejas. Esse é um tema de hoje, tá?
As duas igrejas, pastor, nem sabia, não estou nem sabendo que tem duas igrejas, mas tem. Eu vou te mostrar. As duas igrejas de ontem, esse ontem faz 2000 anos atrás. As duas igrejas de ontem são as duas igrejas de hoje. Esse é o tema de hoje. As duas igrejas de ontem, ontem quando? Ontem é 2000 anos atrás. Não era para ser, né? Mas as duas igrejas de ontem são as duas igrejas de hoje. Para que eu traga essa ministração, eu preciso que você abra comigo em Filipenses, capítulo 1. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1, para você acompanhar de perto essa ministração profética e apostólica. Filipenses 1 é uma oração que eu vou fazer antes de ministrar. Filipenses 1, verso 9. Filipenses 1, 9, Paulo disse assim: e esta é a minha oração, que o vosso amor aumente. Aliás, Bíblia, papel e caneta, tá? Tá aqui, ó. Você vai precisar dela. Você precisa anotar as revelações. Filipenses 1, 9, Paulo diz: esta é a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais, sublinha aí, ó, em pleno conhecimento. A igreja de Cristo, ela só vai reinar em vida se tiver o pleno conhecimento. Ninguém vai reinar em vida do nada, né? Uma coisa é ser salvo, outra coisa é reinar em vida. Salvo é salvo pela graça. Reinar em vida, aí é pela sua fé. Aí já é diferente. Consegue entender isso? A salvação é pela graça, mas o reinar em vida já depende de você. Seria um absurdo, mas de repente vai que alguém não está preocupado em reinar em vida, ou seja, ter uma vida melhor. E eu vejo pessoas que parece que demonstram isso. Poderia estar mais longe, mas tipo assim, eu tenho o pão e a água. É o Romanos 12, né? Não vos conformeis com este mundo. Então, guarde isso. A salvação é pela graça, mas o reinar em vida é pela sua fé. Então, Paulo disse em Filipenses 1,9, isso aqui é um adendo para que eu entre na ministração de hoje, que vai ser muito forte e poderosa. Só que eu preciso ler o Filipenses 1,9 e o 10. A minha oração por vós é que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e circule na sua Bíblia toda percepção. Você precisa ter percepção, irmão. Quando eu chego a perguntar, está claro ou não está claro? É porque para mim está claríssimo, porque eu já percebi. Percepção. Que tipo de percepção que Paulo está falando aqui em Filipenses 9? Discernimento. Percepção não é perceber que alguém passou atrás de você, não é perceber que um cheiro que está assim diferente. Não é essa percepção que Paulo está falando. A percepção que ele fala é discernimento. Por isso que eu orei, para que haja discernimento. Olha aqui o verso 10. O verso 10 ele explica. Filipenses 1,10. Para que possais o quê? Sublinha aí, ó, diga, discernir as coisas excelentes. Diga isso. Então, faça essa confissão de fé comigo, dizendo assim, ó, eu preciso discernir as coisas excelentes. Em outras palavras, diga, eu preciso discernir, perceber as coisas de Deus. É porque tem gente que mesmo salvo, parece que Deus está lá no céu e ele está aqui na terra, né? Quer dizer, ele não pega nunca, né? Não percebe, não discerne. E Paulo teve que orar. Eu oro para que vocês cresçam em pleno conhecimento e toda percepção, para que possais discernir as coisas de Deus, as coisas excelentes. Vamos entrar na minha ministração de hoje, que tem por tema diga comigo, as duas igrejas de ontem são as duas igrejas de hoje. Aliás, alguém aqui sabia que existem duas igrejas? As duas igrejas de ontem. Eu vou te mostrar o ontem na Bíblia. Atos capítulo 15 é ontem. Então abre aí. E aqui em Atos 15 tem duas igrejas. Ou seja, dois povos. Ou seja, dois tipos de crer.
Porque quando diz igreja, crer ou entender está associado a um tipo ou a cada tipo de igreja. Por exemplo, quantas igrejas você conhece? Muitas, incontáveis. Nomes, denominações, lugares, pessoas. Então, existem incontáveis. Só que o Espírito Santo me mostrou, por isso que eu li o Filipenses 9:10, quer dizer, eu discerni, eu percebi, o Espírito Santo me mostrou em Atos 15, 2 povos, que são 2 igrejas, que representam 2 igrejas. E essas 2 igrejas de Atos 15, ou seja, essas 2 igrejas de ontem, são as 2 igrejas de hoje. E nós pertencemos a uma delas. Está claro aí? Eu estou querendo te dizer que tem 2 times, irmão. Eu estou querendo dizer que tem 2 povos. E essa mensagem aqui, ela é um preâmbulo, né? Ela é um prólogo da ministração que eu vou fazer domingo. A ministração de domingo é a de domingo. A de hoje é a de hoje. Então, a ministração de hoje, nesta quarta-feira, eu vou abrir o caminho para que eu ministre o próximo domingo agora, que você não pode perder por nada. Hoje é quarta-feira, dia 6 de dezembro. Então, domingo você não pode perder a ministração. Porque vai complementar a ministração de hoje. Atos 15, versículo 1. Preste atenção. E já orei para que te seja revelado. Diga amém pela fé. Atos 15, verso 1. Presta atenção, hein? Já pega a caneta aí, ó. Então, circule na sua Bíblia alguns. Alguns, não são todos, né? Atos 15, verso 1. E vê se você percebe aí. A caneta é para te ajudar a perceber. Filipenses 1:9, percepção. Eu uso a caneta, anote, marca. Por quê? Para te ajudar a perceber. Atos 15, 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia, se tinham descido da Judéia, eram o quê? Japoneses? Eram o quê? Judeus. Está claro aí? Atos 15, 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos. O que alguns ensinavam os irmãos? A resposta aqui, ó. Olha o que eles ensinavam. Sublinha aí. Se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Vixe, essa aqui arrepiou até a unha. Nossa. Deu até um ranço. Você entendeu? Ó, eu só li um versículo. Você percebe que eu não estou interpretando? Eu só estou lendo, mas com olhos iluminados. O Espírito testifica na hora. Dá até um ranço deste ensino. Dá um ranço para quem conhece a verdade, para quem conhece a graça. Qual que é a verdade? Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Mas o que alguns ensinavam? Se não vos circuncidardes, conforme o rito de Moisés. Moisés é lei. Em outras palavras, se não circuncidar conforme a lei, não pode ser salvo. Isso ensinaram há 2000 anos atrás. Te lembrando que Atos 15 já é depois da morte e ressurreição de Jesus. Está claro? Te lembrando que Atos 15 já é nova aliança, novo pacto. Te lembrando que Atos 15 já é a graça e não mais a lei. Mas mesmo assim, lê de novo. Atos 15, 1. Alguns que tinham descido da Judéia ensinavam os irmãos. Para aí. E olhem para mim. Você sabe que a verdade ela é paralela, certo? E o modo de ler a Bíblia, forçosamente, tem que ser um modo paralelo. Porque senão a Bíblia vira meramente uma história. E qual é o modo paralelo de ver e de ler a Bíblia? Qual que é o modo paralelo? Lendo aqui e olhando para os nossos dias. Quem está entendendo? Não tem outro modo de ler a Bíblia, hein?
Não tem outro modo, não tem outro modo. E por que que esse é o único modo? Por causa de Hebreus 13:8, que diz que Jesus Cristo é o mesmo, Atos 15, ontem, hoje e eternamente. Se ele é o mesmo, no mínimo a palavra é a mesma, porque ele é o mesmo. Está claro ou não está claro? Por quê? Se ele não mudou, muito menos a sua palavra. Esse é o modo paralelo de ver as coisas. Porque senão você vai estar lendo apenas um livro histórico. E se fosse um livro histórico, onde está Deus? Lá 2000 anos atrás? Eu só tenho 56. Então Deus foi com eles e não é presente comigo. Vai chocar contra o Hebreus 13:8, que diz que ele é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Você está vendo por quê? Forçosamente tem que ser de um modo paralelo ler a Bíblia? Está percebendo? Para que não entra em contradição. Por isso que o modo de ler a Bíblia, vamos escrever isso, o modo de ler a Bíblia é um modo paralelo, irmão. O senhor não tem outro modo de ler a Bíblia. Por isso que a palavra é profética. É um modo paralelo. Você pode até ler Davi, Deus foi com Davi. Opa, mas tem Hebreus 13:8. Ele foi, mas ele é. Graças a Deus. Porque senão Deus foi com Davi, mas ele foi e não é mais. A Malaquias 3:6, ele disse, eu sou o Senhor e não mudo. Se ele não muda, então ele foi e ele é. Ele não muda. Quem é que está entendendo o que eu estou falando? O que eu estou te mostrando e falando aqui? Que Deus não está ou não ficou apenas na história ou no tempo. Porque quanto tempo já passou de Atos 15? 2000 anos. Então Deus está lá 2000 anos atrás? Eu só tenho 56? Como é que eu vou falar com ele? Se eu não tenho como voltar? Eu estou 56 depois de 2000 anos. Se ele está 2000 anos atrás, como é que eu falo com ele? E se ele morreu? Se ele não é mais? Então não tem sentido ler a Bíblia. Não tem lógica. De novo, Hebreus 13:8. É o que prova que ele é o mesmo, senão não teria lógica nem sentido crer nele ou ler sobre ele. Por que eu quero saber dele se ele não é mais o mesmo? Está claro ou não está claro? Então, por que eu estou falando isso? Para que fique claro que o único modo de ler a Bíblia é um modo paralelo. Ou seja, você está lendo a Bíblia de ontem, mas olhando para os dias de hoje, que é o tema da mensagem. As duas igrejas de ontem são as mesmas duas igrejas de hoje. Você quer ver? Atos 15, verso 1. Vamos fazer uma comparação para os dias de hoje. Vamos fazer. Vamos ver se vai encaixar. Atos 15, 1. O que eles ensinavam? O que alguns... Você não circulou Atos 15, 1? Você não circulou alguns? O que alguns ensinavam? Se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, não podeis ser salvos. Não era isso que eles ensinavam? Não era? Há 2000 anos atrás, não era? E o que os evangélicos ensinam hoje? Então vamos colocar Atos 15, versículo 1 nos dias de hoje. Atos 15, verso 1, nos dias de hoje. Então, alguns aqui do Brasil ensinavam os irmãos, se não vos batizardes, conforme Marcos 16, conforme Mateus 28, conforme Mateus capítulo 3, não podeis ser salvos. Está claro aí que a igreja de ontem é a mesma igreja de hoje? Só que a igreja de ontem estava equivocada. E se a de ontem estava equivocada, a de hoje também está. Mas por que você fala que a igreja de ontem estava equivocada? Porque Atos 15, 1 é um equívoco. É um erro. É falso. Crer, acreditar que só é ou será salvo se circuncidar. Isso é um equívoco. Visto, Efésios 2:8, que a salvação é pela graça de Deus, que não tem nada a ver com a circuncisão. Então Atos 15, 1 é um equívoco.
Há 2000 anos atrás já era equívoco. E os que falam isso hoje continuam no mesmo equívoco. Só quem está entendendo. Continuam no mesmo engano. Continuam no mesmo erro. Olhem para mim. Os de Atos 15, que não entenderam ou não creram na graça de Deus, são os mesmos evangélicos hoje que não creram ou não entenderam a graça de Deus. A segunda palavra de Atos 15, verso 1. Então alguns. Não é a segunda palavra? Atos 15, 1. Então alguns. Alguns ensinavam o quê? Mesma coisa hoje. O que alguns ensinam hoje? O que alguns ensinam hoje? Se não batizar, não vai ser salvo. É ou não é verdade? Isso é um equívoco. Isso é uma mentira. Isso é uma falsa interpretação. Um falso entendimento. Um falso modo de pensar. Um falso modo de crer. Presta atenção no que eu vou falar agora. Se há alguém aqui, ou ao vivo ou online me assistindo agora, se há alguém que crê na morte de Jesus e na ressurreição dele, não pode crer em Atos 15, 1, porque aí vai chocar. Se você crê em Jesus, se você crê na morte de Jesus, você não pode crer nesse ensino, que se não circuncidar, não vai ser salvo. Salvo se você não crê na morte de Jesus. Mas será que os evangélicos não creem na morte de Jesus? Se eles estão com uma Bíblia igual a mim, igual a nós, que fala da morte de Jesus, que ele morreu, que ele ressuscitou, que ele morreu pelos pecados, fala ou não fala? Então a pergunta é essa: eles não crêem na morte de Jesus? Porque quem crê, quem acredita na morte de Jesus, não precisa mais circuncidar para ser salvo. O verso 1, eu estou questionando o verso 1. Eu estou questionando o ensino de alguns. Pastores, é claro. É claro que eu estou falando de pastores. Vamos olhar de novo com olhos iluminados, Atos 15, verso 1. Alguém está percebendo como que o texto é rico? Alguém está percebendo? O texto não é rico? Atos 15, 1, olha lá. Então alguns que tinham descido da Judéia, então alguns aqui de São Paulo, então alguns aqui do Brasil, ensinavam os irmãos. O que ensinam alguns? Se não, isso há 2000 anos atrás, você vê que não mudou. Se não vos circuncidardes conforme o rito de Moisés, vírgula, não podeis ser salvos. Está certo ou está errado esse ensino? Está errado. Ora, se está errado esse ensino de 2000 anos atrás, e os que estão dizendo hoje que se não se batizar não vai ser salvo, não está errado também? Visto que a salvação é pela graça? Se é que você leu e entendeu Efésios 2, versículo 8? Só quem está entendendo. E então eu pergunto, se a salvação é pela graça, e por que alguns, e já passou 2000 anos, continuam ensinando que se não se batizar, ou melhor, se não circuncidar, não pode ser salvo? Me parece, fica claro, que a teologia falhou. Você entendeu o que eu falei? Quando eu digo a teologia, eu não estou falando eu. A teologia é o que se prega por aí, é o que se ensina por aí a respeito de Deus, ou a respeito da Bíblia. Mas eu fico escandalizado. Uma igreja de 100 anos, de 90, de 150, com a mesma Bíblia que a minha, que a nossa, não consegue enxergar Atos 15, verso 1, tamanha semelhança no equívoco do ensino. Você está me entendendo? Você sabe o que é 150 anos? Mas não vai ter um que vai enxergar o que eu estou enxergando aqui? E o interessante é que se gloriam. Semana passada, nós batizamos 15 almas. Em outras palavras,
Semana passada, nós circuncidamos 15 almas. Vamos deixar claro que o batismo não é para salvação. Mateus capítulo 3, versículo 6, o batismo era para o arrependimento. Mas quem se arrependia eram os judeus antes de Jesus morrer e ressuscitar. Mateus capítulo 3. Aqui já estou em Atos 15. Ele já tinha morrido e já tinha ressuscitado. Logo, se ele já tinha morrido e ressuscitado, já prevalece Efésios 2,8, onde a salvação é pela graça. Se em Atos 15, Jesus... Oh, cadê a teologia, hein? Se em Atos 15... Não estamos lendo Atos 15? Ele já tinha morrido. Já tinha ressuscitado. Se em Atos 15 Jesus já tinha morrido e ressuscitado, então já prevalecia Romanos 4, 25, que diz que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então já estava sem pecado e justificado, Romanos 4, 25, e salvo, Efésios 2,8, e novas criaturas, 2 Coríntios 5,17, e já tinham sido reconciliados com Deus, 2 Coríntios 5,18. Quer dizer, cadê a teologia do Brasil, hein? Pior, cadê a teologia da terra? Pior. Onde estão as igrejas de Paulo, que entendem a graça de Deus em Cristo? O Espírito Santo manda eu falar, porque as igrejas de hoje são Mateus, Marcos, Lucas e João. São igrejas que apenas contam histórias a respeito de Jesus, mas não trazem o efeito da morte e ressurreição de Jesus, que é o que Paulo pregava e ensinava. Consegue perceber? Na Bíblia não tem Mateus, Marcos, Lucas e João? Não tem na Bíblia? Traz isso para os dias de hoje. As igrejas hoje, Mateus é uma igreja, Marcos é uma igreja, Lucas é uma igreja, João é uma igreja. Não eram livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas, João? As igrejas de hoje são igrejas meramente históricas, que contam só a história da vida de Jesus de Nazaré, que é o que Mateus, Marcos, Lucas e João fazia. E essa não é a missão da igreja. Contar a história da vida de Jesus de Nazaré. Essa não é a missão. A missão da igreja é anunciar a Cristo. E este o ressuscitado. Porque isso é cronológico. Cronológico. Nós já estamos em Atos 15. De um modo paralelo, olhando para os dias de hoje. Então hoje, Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei. Para quê? Atos 15, alguns ensinem que se não circuncidar, não vai ser salvo. Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei? Como é que podem ensinar isso? Aí vão falar assim, mas nós não ensinamos que tem que circuncidar, mas ensina que tem que batizar. Não é a mesma coisa? Claro que é a mesma coisa. Porque se você fala que alguém não vai ser salvo porque não circuncidou, é a mesma coisa que você falar que alguém não vai ser salvo porque não batizou. É a mesma coisa. Só quem está entendendo. E eu orei para que você entendesse. Tivesse percepção. Ah, mas eu estou te mostrando só uma igreja. O tema hoje é o quê? As duas igrejas de ontem são as duas igrejas de hoje. Ou seja, ontem em Atos 15, havia duas igrejas. E uma já está equivocada. Está claro aí? Que é a de Atos 15, verso 1. Uma já está equivocada. Mas vai ter outra. Vamos continuar a leitura. Atos 15. Continua a leitura. Versículo 2. Então alguns do verso 1 já diziam que se não circuncidasse não podia ser salvo. Não é isso que eles ensinavam? Atos 15, verso 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles. Claro, olha o que eles ensinavam. Está claro aí? O entendimento? Claro que vai ter contenda. Quem é que teve contenda? Paulo e Barnabé. O que Paulo e Barnabé pregavam? A graça de Deus em Cristo. Então, claro que Paulo vai ter contenda.
Isso é a mesma coisa que alguém chegar aqui e falar para mim: pastor Marcos, você prega a graça de Cristo, mas se não se batizar ele não vai ser salvo. Você acha que eu vou ficar quieto? Vai ter contenda. Está claro aí que é analogia, modo paralelo? Atos 15, 2. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda com eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos, que era Pedro, Tiago e João, e aos anciãos por causa dessa questão. Diga, qual questão? Verso 1. Se não circuncidar não pode ser salvo. Então, Paulo, nós não aceitamos isso aí, não é assim não, hein? Aí foram a Jerusalém para... Atos 15, versículo 3. Eles, sendo enviados pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, sublinha, contando a conversão dos gentios, que não se circuncidam. O assunto não é Atos 15, 1? Verso 2, eles não foram a Jerusalém por causa dessa questão? Então, olha o que é Colossenses 4, 5, hein? Colossenses 4, 5. Aproveitai bem cada oportunidade. Aproveitai bem, Paulo diz. Quer dizer, nós vamos para Jerusalém, mas vamos passar por várias cidades. Claro, missionário, claro. Nós vamos para Jerusalém discutir esse assunto teológico. Mas, Atos 15, 3, nós vamos contando a conversão dos gentios. Ou seja, são salvos sem se batizar, são salvos sem guardar o sábado, são salvos sem fazer campanha de libertação, sem fazer corrente, sem fazer fogueira santa, são salvos sem jejum, são salvos sem batizar, são salvos sem circuncisão. Vamos contar para eles a conversão dos gentios, que não se circuncidava. Se não circuncidava e já estão convertidos, sem circuncidar, ou seja, sem cumprir a lei, diga, essa é a graça de Deus. Atos 15, versículo 3. Esta notícia dava grande alegria a todos os irmãos. Claro. Lembra do Zé? Qual Zé? O Zé sapateiro, o João serralheiro, a Maria lavadora de roupa. Então tudo salvo pela graça de Deus. Eles creram na morte de Jesus. Então ficaram alegres. Glória a Deus, que maravilha. Essa notícia dava muita alegria. Verso 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Quer dizer, tinha testemunho. E contra fatos não há argumento. Como é que você vai falar que eu não sou salvo, irmão? Como é que você vai provar que eu não sou salvo? Só porque eu não circuncidei? Será que você não vê Cristo em mim, mesmo sem circuncisão? Esse que é o testemunho. Atos 15, versículo 5. Circule alguns. Olha eles aí. Olha eles de novo aí, né? Atos 15, 5. Circule alguns. Alguns, porém, da seita dos fariseus. Quem mesmo? Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido. Tinha crido, verso 1, e está dizendo que se não circuncidar não vai ser salvo? Creu coisa nenhuma, irmão. Para cima de mim que creu. Eu leio e entendo, irmão. Como se eu estivesse lá. Isso é olhos iluminados. Eu não estou lendo uma história, eu não estou lendo um livro, eu não estou lendo letras, eu estou dentro da história. Então, Paulo e Barnabé, eu estou do lado de Paulo e Barnabé. Porque Paulo era apóstolo do gentil, e eu sou gentil. Eu estou vendo como que o meu mestre agiu, que é o Paulo. Paulo é o mestre dos gentios. Eu estou vendo como que ele agiu nessa situação. Para que se acontecer comigo, como que eu vou agir também. Então eu estou dentro da história. Para mim está lindo, está uma maravilha. Para mim está fácil. Atos 15, 5. Então, porém, alguns da seita dos fariseus que tinham crido, levantaram-se dizendo que era necessário circuncidar. Se eu estou lá e falo assim, fariseu, vocês não creram? Tinham crido no quê? Que pela graça sois salvos. Como é que creu que pela graça sois salvos e está se levantando dizendo que é necessário circuncidar e mandar que guardem a lei de Moisés? Não tem cabimento. Não tem lógica. Não é racional, não é coerente. Dá um sinal quem está entendendo. O que isso quer dizer? Que o sistema é confuso. O sistema entra em contradição.
Atos 15, 5. Alguns que tinham crido, creu coisa nenhuma. Quantos pastores batistas eu ouvi falar? Pela graça nós somos salvos. É salvo pela graça, mas está fazendo batismo aqui? Tem o batistério lá no púlpito? Tem ou não tem? Ué, eu vi o pastor Batista ler, eu vi. Pela graça somos salvos pela graça de Deus. É salvo pela graça, mas está fazendo batismo. Então, Atos 15, 5. Alguns dos fariseus que tinham crido, creu coisa nenhuma. Se tivesse crendo, não estava fazendo batismo. Ou seja, não estava mandando circuncidar e guardar a lei de Moisés. Tem alguém entendendo? Deixa o Atos 15 aberto, abre Romanos 10. Você tem que perceber e discernir. Essa foi minha oração de Filipenses 9 e 10. Você tem que perceber e discernir o quê? Que no meio da meia graça tem de fato a verdadeira igreja em graça. Porque Atos 15, 5 é meia graça, né? Alguns que tinham crido. Creu e está mandando batizar? Então creu coisa nenhuma. Claro que não creu. Olha lá, Atos 15, 5. Alguns que tinham crido. Está pior que o ímpio. Porque o ímpio não crê. Não está pior que o ímpio? O ímpio não crê. O ímpio está no mundo, está na macumba, está no candomblé, está na magia. O ímpio não crê. Mas alguns que creu, está crendo e está mandando guardar. Quer dizer, não está batendo. Deixa o Atos 15 aberto. Abre Romanos 10. Abre Romanos 10. Quem já achou? Coloca o seu dedo no verso 4. Romanos 10, versículo 4. É o que eu leria e leio para os fariseus de ontem e de hoje. Por isso leria, passado, para os fariseus de ontem e leio para os fariseus de hoje. Porque as duas igrejas de ontem são as duas igrejas de hoje. Como foi e está sendo. E eu consigo discernir em Atos 15 duas igrejas, dois povos. Uma que diz que crê, mas está vivendo de obras mortas. E a outra que crê de fato de verdade. Eu vou te mostrar. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. Para quê? Para a justiça, quer dizer, para justificar todo aquele que crê. Já não vai dar certo. Porque Atos 15, verso 5 diz o quê? Alguns, porém, das 6 fariseus que tinham crido. Ué, se creram de fato de verdade, Atos 15, 5, estão dizendo que é necessário circuncidar ou batizar, estão dizendo que é preciso guardar a lei de Moisés, então você não creu coisa nenhuma, porque se você tivesse crido de fato de verdade, você estaria firmado em Romanos 10, 4. Como que você manda guardar a lei, se o fim da lei é Cristo? Para justificar todo aquele que crê. Então, Atos 15, 5, não creu coisa nenhuma. É ou não é verdade? Porque quem fala que crê, está vivendo pela fé. Não está vivendo de obras. É igual pessoas que falam aí, o meu pastor Marcos. Como meu pastor Marcos? Eu nem te vejo aqui. Como meu pastor? Eu sou pastor de ovelhas que congregam no ministério que eu sou pastor. Se eu não te vejo aqui, como meu pastor? Salvo se você está nos grupos MGA, debaixo do meu apostolado. Aí é meu pastor. Mas você que está na lei, não fala meu pastor não, hein? Você que está na lei, vivendo de obras mortas, vivendo de rudimentos, vivendo de obras mortas, vivendo errado diante de Deus. Não fala meu pastor, não. Se você está na lei, não fala meu pastor. Porque eu não sou seu pastor. Se você está na lei, não. Eu sou pastor de quem está em graça debaixo do apostolado. Aí eu falo com orgulho. 1 Coríntios 9, 2. Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos sou para vós. Porque vós, que estão debaixo do meu apostolado, do meu ensino, vós sois selos do meu apostolado. Eu não sou pastor de todos que me ouvem. Porque tem gente que me ouve que está na lei ainda. É ou não é verdade? Tem gente que me ouve que está na lei. Não tem? Está na lei, está nas obras mortas, está ouvindo certo e vivendo e fazendo errado. Então você não pode falar meu pastor, hein? Amém? Eu sou o seu pastor. Você que está em graça e debaixo do meu apostolado. Então eu sou o seu pastor. É claro que abaixo de Jesus, não precisava nem falar isso, né? Abaixo de Cristo. Então, olha o Romanos 10, 4, mais uma vez que eu vou mudar de assunto. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo para justificar, para a justiça de todo aquele que crê. Bom, você percebeu aqui em Atos 15
Tanto é que no verso 1 e no verso 5, o que você circulou aí? Então, alguns. Percebeu isso? Isso aqui é uma igreja, tá? Isso aqui é uma igreja. Atos 15, 1, alguns ensinavam os irmãos. Isso aqui são pastores de uma igreja. Tá claro aí? Dá um sinal se está claro. Está claro aí, irmão? O senhor está percebendo? Atos 15, verso 1. Então alguns ensinavam os irmãos. Se não circuncidar, não vai ser salvo. Esses alguns que ensinam os irmãos diz respeito a uma igreja. Está claro ou não está claro? Ou você acha que é alguns o quê? Alguns sapateiros? Alguns sorveteiros? É alguns pregadores. Atos 15, 1. Então alguns ensinavam. Quem é que ensina? Só o pastor que ensina. Só o pregador que ensina. Então, para mim está claro quem é esses alguns. E esses alguns que ensinam que se não circuncidar não vai ser salvo, estão plenamente equivocados. Porque a salvação é pela graça de Deus em Cristo Jesus. Pois para isso Jesus morreu na cruz e derramou o seu sangue. Para salvar os seus filhos. Então o fariseu aparece e tenta anular o que Jesus fez, imputando a lei. E o pior do fariseu de hoje, que o fariseu de hoje é gentil, judaizando, gentil, está pior que os fariseus de Atos 15, pois os de Atos 15 eram judeus, e os fariseus de hoje, que são gentios, judaizando, gentios. A maior tristeza de quem ouve a graça e entende a graça, a maior tristeza é perceber, é saber, é entender que você, sendo gentil, foi ensinado por outro gentil a viver como judeu. Isso é a maior tristeza em quem ouve a verdade. Porque de repente passou 10, 20, 30, 40 anos, 50. É um cego ensinando você a ser cego também. Não é? É um cego, Atos 15, 1. Então alguns ensinavam. É um cego ensinando outros a serem cegos também. Dá um sinal quem está entendendo. Atos 15, 1 e Atos 15, 5 fala da igreja de ontem. O tema é: as duas igrejas de ontem são as duas igrejas de hoje. Mas cadê as duas igrejas de ontem? Está aqui, ó. Atos 15, verso 1 é uma igreja. Atos 15, 1. Coloca o seu dedo em Atos 15, 1. Ó. Atos 15, 1 é uma igreja. Você quer ver a outra igreja? Atos 15. Olha lá. Coloca o dedo aqui, ó, no versículo 2 e 3. Aqui está a outra igreja, que é a igreja de Paulo e Barnabé. Está claro ou não está claro? Atos 15, 1 e 5 é uma igreja que diz que se não batizar, se não circuncidar, não vai ser salvo. Cadê a outra igreja? Atos 15, 2 e 3, que é a igreja de Paulo e Barnabé, que contavam a conversão dos gentios, ou seja, sem circuncisão, sem batismo, sem nada, convertidos ao Cristo ressuscitado, que é o que o MGA prega e ensina hoje. Agora é preciso ficar claro uma coisa, hein? Quem ouve a graça, quem está entendendo a graça, é preciso uma coisa ficar claro. Que viver em graça não é para quem está aqui no MGA, no Ministério Graça e Apostolado. Viver em graça é para todas as ovelhas na face da terra. Está muito além de MGA, irmão. Não tem nada a ver com MGA. Você não pode nunca pensar e nem dizer: ah, mas eu sou da igreja A, B, C, D, F, G, H. Agora, lá no MGA, lá não, a igreja é uma só. O que Paulo, Atos 15, 2 e 3, Paulo e Barnabé ensinavam os gentios, isso era para o verso 1 e 5 também. O problema é alguns, 15, 1, que ensinam que não circuncidar não vai ser salvo. É esse que é o problema. Quando, na verdade, todos já são salvos pela graça. Todos quem? Do MGA? Não, irmãos. Todas as ovelhas na face da terra. Esteja você ali, aqui, acolá, ou em lugar nenhum. Você é salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Esse que é o ensino verdadeiro.
Ah, pastor, mas e se eu não me batizar? Você já foi batizado em Cristo quando Ele morreu na cruz, quando Ele ressuscitou. Isso é Romanos capítulo 6, versículo 3. Fomos batizados em Cristo, batizados na sua morte. Quando Ele morreu, você também morreu diante de Deus. Quando Ele ressuscitou, você também ressuscitou diante de Deus. Isso é o batismo em Cristo, morte e ressurreição. Ou seja, Jesus morreu, nossa carne morreu diante de Deus. Jesus ressuscitou, nosso espírito ressuscitou diante de Deus. Isso se chama batismo em Cristo. Esse é o batismo da salvação. Antes de morrer, você tem que entender isso aí. Gálatas capítulo 2. E deixa o Atos 15 aberto. As duas igrejas de ontem são as mesmas duas igrejas de hoje. Ou seja, ontem, Atos 15, havia uns que diziam que se não circuncidar não vai ser salvo. E hoje também não há alguns que falam que se não batizar não vai ser salvo? Não é a mesma coisa? E ontem, Atos 15, Paulo e Barnabé não contavam a conversão dos gentios e o povo ficava com alegria? Não é o que aconteceu? E hoje é a mesma coisa. Então por que você está trazendo esse ensino? Para você, vou pregar esse domingo, para você se posicionar. Para você se posicionar, irmão. Você tem que saber que na terra tem o tomate e tem o caqui. Por que eu estou trazendo essa ministração? Você tem que saber que na terra tem a igreja certa e a igreja errada. Pronto, falei. E em uma das duas você está. Não tem, eu não estou em nenhuma. Tem sim. Não, mas eu não vou em nenhuma. Você não vai em nenhuma, você pertence a alguma das duas. Mesmo sem ir. Como assim? Se você não vai em nenhuma e pensa que é um pecador, pensa que se não batizar não vai ser salvo, você faz parte deles também. Você só não está indo, mas é farinha do mesmo saco. Não tem como fugir. Porque quando diz igreja, quando diz duas igrejas, diz dois tipos de raciocínio. É isso que o Espírito Santo está falando. Ah, mas eu não vou em lugar nenhum. Você não vai em lugar nenhum, e o que você pensa? Não, eu penso que eu tenho que ir para a igreja, aceitar Jesus e me batizar. Então você está igual a eles, irmão. Mesmo sem isso, está igual a eles. Então você está do lado deles. Do lado do errado. Está claro aí? Está percebendo que está muito além de você ir em um lugar ou não, porque o negócio é como você pensa? O negócio é como você pensa. Não adianta você querer se justificar. Ah, eu não vou em lugar nenhum. Mas você não vai em lugar nenhum, pensa como eles. Você pensa que você é um pecador? Você pensa que se morrer vai para o inferno? Então você está que nem eles. Gálatas capítulo 2, e deixa o Atos 15 aberto, por favor. Tem alguém entendendo o que estou falando aqui? Vocês aí da internet estão entendendo o que eu estou falando? Acompanhe na sua Bíblia. Quando diz duas igrejas de ontem e duas igrejas de hoje, estou querendo dizer dois tipos de raciocínio, dois modos de pensar. E um está, claro que está errado, um está errado. Como é que você vai crer que vai ser salvo só se batizar, sendo que Jesus já morreu para te salvar? Está pensando errado, está querendo errado. Gálatas capítulo 2. Coloca o seu dedo no verso 16. Você vai ver o outro tipo de igreja. O assunto é, as duas igrejas de ontem são as duas igrejas de hoje. Então, está aqui as igrejas de ontem. Eu te mostrei a errada, agora eu vou te mostrar a certa. Gálatas 2,16. Gálatas 2,16. Paulo falou, sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Sublinha, mas pela fé em Jesus Cristo. Está aqui o que ensina a igreja certa. Está claro ou não está claro? Ou só eu que estou entendendo isso aqui? Ou só eu que consigo enxergar? Por que eu oro sempre antes? Por que eu oro antes, irmão? Eu não sou egoísta. Por que eu oro antes de domingo, eu oro antes de quarta-feira? Por quê? Para que você enxergue o que Deus me revelou. E o que Ele revelou não é uma coisa do além. Eu só estou lendo a palavra de Deus.
Pô, eu só estou lendo a Bíblia. Eu escandalizo com quem não entende. Eu escandalizo com quem não entende. Eu não estou falando grego, como diz o outro. Eu não estou falando algo do além. Eu só estou lendo. Olha aqui, ó, Gálatas 2,16. Sabemos que o homem circule. Diga, não é. Circule não é. Para ficar mais claro ainda. Porque para mim não precisa nem circular, mas está claro. Para te ajudar a perceber. Filipenses 1, 9 e 10. Ter percepção do certo e do errado. Gálatas 2,16. Sabemos, olha como que esse texto é rico, hein? Um versículo só. Olha quantas revelações vai ter em um versículo. Coloca o dedo em Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Isso é um assunto. Diga, o homem não é justificado pelas obras da lei. E circuncisão é o quê? Então ele não vai ser justificado. Está claro ou não está claro? Então Atos 15 está errado mesmo quem ensinava aquilo, hein? Então os que ensinam que se não batizar não vai ser salvo, está errado também. Porque o batismo é obra da lei. Ou ordenança da lei, como você quiser. A lei já terminou. E quem está debaixo da lei não vai ser justificado. Gálatas 2,16. Então está errado também. Está claro ou não está claro? Coloca o dedo no verso 16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei. Então como que ele é justificado? Mas pela fé. Lembra de Atos 15:5? Alguns que tinham crido. Creu coisa nenhuma, irmão. Se tivesse crido, estava vivendo pela fé. E aí não ia dizer, Atos 15:5, é necessário mandar circuncidar e guardar a lei de Moisés. Então não está crendo coisa nenhuma. Porque se tivesse crendo, ia viver pela e não das obras. Está claro ou não está claro? Ou só eu que entendo isso? Agora olhem para mim. Eu estou falando aqui alguma teologia do além? Estou falando alguma coisa do além? Nossa, esse pastor aí ficou louco, meu. Ele fala cada coisa. Como cada coisa? Eu estou lendo Gálatas 2,16. Para ninguém falar que, nossa, ele fala cada... Ué, que coisa que eu falo? Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado pelas... A questão é o seguinte, o Espírito Santo está mandando falar. A questão é o que eu prego e ensino, eu faço, eu trabalho para que as pessoas entendam. Que é diferente da corja, né? É diferente. Não lê... E quando lê, pô, aí não entende mesmo, irmão. Aí não entende mesmo. Ou você acha que o padre nunca leu Romanos, Gálatas, Efésios? Claro que lê. Uma lema não explica e ninguém entende nada. É ou não é verdade? E os pastores da lei lêem a mesma coisa? E não explica, como é que vai entender? E o pior, como é que você explica que quem está em Cristo é nova criatura e no próximo domingo faz batismo para ser nova criatura? Sendo que leu que quem está em Cristo é nova criatura. Que confusão, que salada, hein? Diga, o sistema é confuso. Não é? Você não estava numa igreja que era confusa? Fala uma coisa, ensina outra, prega outra. Não é uma confusão? Não percebe porque estão cegos. Como é que vai perceber? O pastor está cego e os que estão ouvindo não enxergam. Ah, você é cego e você que não enxerga. Não é a mesma coisa? Não tem percepção, claro que não tem. E por que não tem a percepção? O Espírito Santo está me falando aqui. Por que os crentes da lei, traduzindo os evangélicos todos sem exceção, por que não tem percepção? A resposta está em 1 Coríntios 2. Porque não tem a mente de Cristo. Tem a mente de Jesus de Nazaré. Por isso que não entende a graça. Até lê. Ah, pastor, eu já li a Bíblia 5 vezes. Vai ler 1000. Você já viu? Conhece pessoas que falam isso? Pastor, meu marido já leu. Pastor, minha mulher já leu. Pastor, meu filho já leu. Pastor, eu já li. Vai morrer lendo. Se não tiver debaixo da graça e do apostolado, a mente de Cristo está desligada. Desativada. Quer uma revelação? Agora eu vou falar uma revelação profética. É bom você escrever isso.
A mente de Cristo, o que eu falei? Só é ativada através do apostolado. Você é louco? Quando você viu falar isso? Então continua cego, irmão. Desculpa aí. Eu enxergo, tá? Então continua cego. Você está achando que é soberba minha? Você está achando que é presunção minha? Eu não estou ganhando um centavo para falar isso aqui, tá? Estou te dando revelação de graça. Porque isso aqui é um mistério que Deus me revelou. Podia ficar quieto, morrer, guardado dentro de mim. Mas Jesus disse: de graça receber, de graça dai. Então eu vou te dar. A mente de... Bem-aventurado quem está ouvindo, hein? Porque muitos estão morrendo no mundo e vai morrer sem ouvir, e sem saber e sem entender. Por isso Jesus falava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os mistérios. Romanos 4. Marcos 11. A vós é dado saber os mistérios do reino de Deus. Eu vou falar um mistério agora. Última vez que eu vou falar, hein? A mente de Cristo só é ativada. Ou seja, a pessoa só passa a entender a graça através do apostolado. O que eu falei? A mente de Cristo só é ativada através... Bem-aventurado quem tem ouvido para ouvir e pegou. Hoje eu não falo mais sobre esse assunto. Quem pegou, pegou. Tem uma família que está vindo da lei aí que está tudo feliz, está uma maravilha lá no Paraná. Claro, a mente de Cristo foi ativada. A mulher está feliz, o marido está feliz. Claro, ativou a mente de Cristo. Antes era cego, agora começa a enxergar. Quem é que não vai ficar feliz? Imagina a pessoa cega de nascença. Porque eu nasci na lei, então nasceu cego. Eu cresci na lei, então está crescendo cego. Aí recebe o apostolado, começa a entender, começa a enxergar. Quem é que não vai ficar feliz? Até eu que estou longe. Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é... Porque eu não li o texto ainda. Eu falei que ele é muito rico. Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado. Isso tem que ficar claro para você, irmão. Diga, esse assunto tem que ficar claro para mim. Coloca o dedo em Gálatas 2,16. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, vírgula. Também temos crido em quem? Em Jesus Cristo. Para quê? Para sermos justificados como? Pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Digam, por quê? Porque pelas obras da lei... Não entendi, não ouvi. Gálatas 2,16, a última linha. Por quê? Pelas obras da lei, ninguém será justificado. E você vai continuar fazendo batismo, pastor? Depois de ler Gálatas 2,16? E você, irmã, você, irmão, vai continuar participando da Santa Ceia, sabendo que você não vai ser justificado? Não, eu não acredito. Você vai continuar cego. Sério mesmo que você vai continuar fazendo campanha, fazendo corrente, subindo no monte, fazendo jejum, fazendo sacrifício. Sério mesmo que depois de você ler Gálatas 2,16, a última linha, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Sério mesmo que você vai continuar vivendo das obras da lei? Se continuar vivendo das obras da lei, depois de conhecer a verdade, suspeito eu nem ser ovelha de Jesus. Por quê? Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a pessoa está vivendo da lei, está vivendo de obras mortas e não vai ser justificado, mas ele não sabe. Aí ele lê Gálatas 2,16 e ele vai continuar no erro. Suspeito eu que se leu, está vendo com os olhos, está lendo na Bíblia, isso aqui não tem como mudar,
É Gálatas 2,16, não tem como mudar. Continuar vivendo das obras da lei, sabendo que não vai ser justificado, não é burrice. Suspeito eu, sei não se é ovelha, hein? Porque Jesus disse em João 10,27, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Ó a voz do Senhor aqui, ó. Gálatas 2,17. Jesus diz, minhas ovelhas ouvem minha voz e elas me seguem. Olha aqui o Gálatas 2,16 para você seguir. Não, não é assim não. Então, irmão, eu suspeito que nem ovelha você é. Ponto final. Filipenses capítulo 3. Não, sem comentário, sem comentário. A pessoa que está na ignorância é a pessoa que não conhece. Então está batizando, está fazendo campanha, está fazendo corrente, está subindo no monte, está fazendo fogueira santa, está fazendo sacrifício, está fazendo jejum, está tomando suco e comendo pão, pensando que vai ser santificado quando já é faz tempo. Porque ele é santificado em Cristo. Diz Hebreus 10, verso 10. É só conferir lá. Está aqui, ó. Hebreus 10, 10. Você já é santificado. Então a Santa Ceia que você toma não está valendo para nada. Para nada. Talvez você matar a sua fome. Agora, se você tem fome, aí eu falo como Paulo, vai comer em casa. Porque o reino de Deus não é comida. Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida. E você se ajunta para comer e beber, uma vez por mês. Então é 1 Coríntios 11. Nisto que eu vou dizer, não vos louvo, porque vos reunis para pior, e não para o melhor. Está se reunindo só porque está com fome. Está com fome para... Não, nós se reúne para quê? Para que você está comendo e bebendo? Para quê? É para santificar? E o que Jesus fez na cruz por você? E aquele sangue derramado não valeu para nada? Ah, o que santifica então é o copinho de suco de uva e o pedacinho de pão? Não, você está de brincadeira, você não está pensando assim, né? Não, você não está pensando que um copinho de suco Não, mas o pastor orou. Está piorando, melhor ficar quieto, hein? Está piorando. Não, está piorando, que o pastor orou, ele não é mais que Jesus. A oração dele não é mais que o sangue de Cristo. Fica pior se falar que o pastor orou, hein? Hoje eu fui no mercado e comprei meu suco de uva, que eu adoro suco de uva, né, pastora? Eu não fico sem, mas eu já tomo logo de copo cheio. Mas não é Santa Ceia, não, é porque eu gosto do suco de uva. Faz bem pro coração, faz bem para as veias, limpa. E além de gostar, que eu gosto porque é gostoso. Então, mas não tem nada a ver com a Santa Ceia. Eu tomo suco de uva porque eu gosto. E não tem ninguém que orou no suco de uva, e não é para me consagrar, não é para santificar, nada a ver. Eu tomo suco de uva porque eu gosto. Está claro ou não está claro? Tem nada a ver com Santa Ceia. Agora, pensar ou crer que você tomou alguma coisa, não vou nem falar suco de uva, qualquer coisa que você tomou ou comeu, qualquer coisa. Paulo disse, independente do que você come ou bebe, você pensar ou crer que você é santificado pelo que você comeu ou bebeu, porque alguém orou, vamos parar a conversa, que está se tornando já heresia, hein? Está se tornando heresia, daqui a pouco já vira blasfêmia. Vamos parar a conversa por aqui. Porque está pisando em cima do sangue de Cristo, hein? Está trocando o sangue de Cristo por um pouquinho de suco de uva e um pedacinho de pão. Você não pode fazer isso, trocar o sangue de Cristo por... Não, estamos fazendo memória de quem está vivo. Melhor ficar quieto, está piorando, hein? Está piorando, fica quieto. Para de falar, está piorando. Filipenses, capítulo 3. Melhor parar que está piorando, hein? Se vai querer justificar, vai piorar. Alguém pode anular a morte de Jesus? Alguém pode anular o sangue derramado na cruz? Melhor parar, que senão vai piorar, hein? E fica pior se você pensar que é para ajudar. Ajudar o quê? Ajudar o quê? O sangue de Cristo não foi suficiente para te salvar? Para tirar os pecados? Ajudar o quê? Filipenses 3,15. Você está perfeito diante de Deus. Hebreus 10,14. Porque com uma só oferta, Cristo te aperfeiçoou para sempre. Hebreus 10,10. Com uma só oferta, Ele te santificou de uma vez por todas. Não tem como ajudar o que Ele fez por nós. Nós já estamos perfeitos diante de Deus, irmãos. Talvez é você que não sabe disso. Problema é, Atos 15:1, problema é
alguns que ensinam, né? Ensinam se você não tomar, se você não comer, se você não molhar. O problema é alguns. Quando, na verdade, tudo já está consumado, você já é salvo pela graça de Deus, você já está abençoado, e dá um sinal quem está entendendo o que eu estou falando. E o que eu estou falando aqui não é coisa do além, não, hein? Todas as Bíblias têm o que eu estou falando aqui, ó. Aliás, vou ler Filipenses 3 agora. Qualquer pastor da terra pode ler também nas suas igrejas. Pode e deve ler, né? Filipenses 3. Quem já achou, diga amém. Filipenses 3, versículo 2. Pastora, por favor. Filipenses 3, 2. Coloca o dedo no verso 2. Lá veio um ensino do nosso apóstolo Paulo. Sobre o falso evangelho, sobre a falsa circuncisão, sobre falso pastor, sobre falsa igreja, sobre falso ensino. Diga, Filipenses 3:2. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros. Sublinha aí, ó. Acautelai-vos da falsa circuncisão de Atos 15, verso 1 e 5. É isso que ele está falando. Está claro ou não está claro, hein? Ou só eu que entendo isso aqui? Quem é que está falando em Filipenses 3? Paulo. E quem é que estava lá em Atos 15, 2 e 3? Não era o mesmo Paulo? Hã? Está claro ou não está claro aí, Igor? Filipenses 3, Paulo. Atos 15, 2 e 3. Quem está lá? Paulo. Atos 15, 2 e 3. Paulo contando a conversão dos gentios. Filipenses 3, Paulo falando com os gentios. O que Paulo está falando com os gentios? Filipenses 3, 2. Cuidado com os cães, hein? Mas o cão que ele está falando aqui não é o vira-lata, não é o pastor alemão. É pastor também, mas pode até ser alemão. Além do Brasil, pode ser também alemão. Acautelai-vos, cuidado com os cães. Cuidado com os maus obreiros, pregadores falsos. Sublinha, acautelai-vos da falsa circuncisão. De qual falsa circuncisão que Paulo está falando? Do ensino de Atos 15, verso 1. Está claro? Eles ensinavam o quê? Atos 15, 1, não esqueci não. O que eles ensinavam em Atos 15, 1? Se não circuncidar, não podeis ser salvo. Olha o Paulo disse aqui, ó. Olha, cuidado com a falsa circuncisão, hein? Em outras palavras, cuidado com o falso batismo. Porque nós somos batizados em Cristo. E o pastor disse que domingo vai ter batismo nas águas. Paulo diz, cuidado com o falso batismo, hein? Está claro ou não está claro, hein? Cuidado com a falsa ceia, hein? Coríntios 11, 20. Quando vos reunis, não é a ceia do Senhor que comeis. Você está comendo Páscoa, isso não é ceia. Cuidado com a falsa ceia, cuidado com o falso evangelho, cuidado com a falsa igreja, cuidado com o falso ensino, cuidado com o falso batismo, a falsa circuncisão, a falsa graça, que tem pastor dizendo que prega a graça também, mas está vivendo da lei de obras mortas. Tem um pastor aí que fala assim, eu prego a graça também, igual o pastor Marcos. Mentira! Prega coisa nenhuma. Você faz batismo. Você está vivendo da lei. Você chama as pessoas de pecadores, como que você prega a graça igual eu? Só se a orelha for igual a minha. O máximo. O resto é diferente. É bom você escrever isso. Quem prega e ensina graça... O que eu falei? Prega e ensina a viver pela fé. Diga, não das obras. O que são obras? É fazer alguma coisa, é fazer qualquer coisa para se justificar diante de Deus. Eu estou abençoado porque eu fiz uma campanha, subi na corrente, isso é obra. Eu estou salvo porque eu batizei, isso é obra. Eu estou justificado porque eu estou em jejum, isso é obra. Está claro ou não está claro? E o que é viver pela fé? Eu estou justificado pela fé em Cristo, isso é fé. Eu estou abençoado pela fé em Cristo. Eu sou nova criatura em Cristo. Eu fui reconciliado em Cristo. Isso é fé. Está claro ou não está claro? Mas se você está fazendo alguma coisa para ser salvo, para ser abençoado, para ser liberto, isso são obras da lei.
Gálatas 2,16. Ninguém será justificado pelas obras da lei. Diga, Gálatas 2,16. Para ninguém pensar que estou mentindo ou inventando, né? Lembrando que Gálatas 2,16 tem em todas as Bíblias, a do padre, a do ancião, a do bispo, a do presbítero, a do obreiro, a do evangelista. Gálatas 2,16 tem a do papa. Tem em todas as Bíblias Gálatas 2,16. Está tudo lá. Filipenses 3,2, que eu vou mudar de assunto. Acautelai-vos dos cães. Está claro aí? Está tomando cuidado com os falsos pastores? Que diz que prega a graça, mas prega a lei? Hein? Diz que prega a graça, mas está só, né? Filipenses 3,2. Acautelai-vos dos maus obreiros, maus pregadores. Filipenses 3,2. Acautelai-vos da falsa circuncisão. Diga comigo, existe uma falsa circuncisão. Se existe uma falsa, é porque existe uma verdadeira. É só você ler o verso 3. Se existe uma falsa circuncisão. Se existe uma falsa circuncisão, diga comigo. Se existe uma falsa circuncisão, é porque existe uma verdadeira circuncisão. Diga, por isso, Paulo mandou tomar cuidado com a falsa circuncisão. Olha a verdadeira, ó, Filipenses 3,3. Pois, circule aí, ó, a circuncisão somos nós. Essa é verdadeira. Que servimos a Deus, molhando a carne, lambrecando a testa com óleo, comendo um pedaço de pão. É assim? É assim que nós servimos a Deus? Filipenses 3,3. A circuncisão somos nós que servimos a Deus em Espírito. O que Jesus disse em João 4? Deus é Espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito. Não é o que Paulo está falando aqui em Filipenses 3,3? Está claro ou não está claro? Só vai errar quem quiser, né? O que eu falei? Está tudo aqui na Bíblia. Filipenses 3,3. Pois a circuncisão somos nós, graças a Deus, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo. E não confiamos no que eu faço ou no que eu fiz. Eu me batizei, eu aceitei, eu fiz jejum, eu subi no monte. Isso é confiar na carne. Levante a mão direita e diga: a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo. Capricha, e não confiamos na carne. Essa é a graça e esse é o apostolado. Se gloriar em Cristo é se gloriar no que Cristo fez. Não confiar na carne é não confiar no que você já fez. Você se batizou nas águas? Você não batizou? Nossa, que maravilha, hein? Você batizou, Igor? E o irmão Geraldo batizou? Não mente não, que Deus está vendo. Batizou 3 vezes. Um para o pai e um para o filho. Batizou. Ah, você batizou, Cido? Você batizou? Não fala quem te batizou não, hein? Se não, vou ler 1 Coríntios 1. 1 Coríntios 1. Cristo enviou-me não para batizar. Eu até batizei alguns. Batizei o Cido. E não sei se eu batizei outros. Para não anular a cruz de Cristo. Coríntios 1, 17. Mas o Cido é velho na igreja, né? Ele é velho 2 vezes. Ele é velho porque ele é velho mesmo. E é velho da igreja. Ô Cido, desde 95, hein? 94? 94, você tá velho, hein? 94, ó. 2004? 2000, vai para 30 anos? Nossa, você tá na igreja há mais tempo que eu. Vamos terminar aqui, ó, com Gálatas capítulo 5. Tem mais 5 minutinhos aí. Tem gente que fica doido porque o Cido está aqui na igreja há 30 anos. Os caras ficam loucos. Você está lá ainda.
E de lá eu vou para o céu. Gálatas 5. Gálatas 5. Quem já achou Gálatas 5? Vou terminar em 5 minutos, tá? O assunto hoje foi quem anotou aí? As duas igrejas de ontem. É a mesma igreja de hoje, porque você percebeu aí que o equívoco doutrinário e teológico que tinha lá em Atos 15 tem até hoje. Você percebeu isso aí? Mas você percebeu também que o ensino que Paulo pregava em Atos 15 tem até hoje também? Pelo menos aqui no MGA. Gálatas 5, vou terminar. Quem já achou Gálatas 5? Então coloque o seu dedo no versículo 2. Gálatas 5, verso 2. Escutai, eu, Pedro, Tiago, João, Mateus, Marcos, Lucas. Escutai eu quem? Paulo. Gálatas 5, 2. Escutai eu, Paulo. Gálatas 5, 2. Eu vos digo que, sublinha aí, ó, se vos deixar de circuncidar. Qual que é o assunto, hein? Atos 15, 1. Não, se não circuncidar não vai ser salvo. O que o Paulo falou? Olha, fica esperto, hein? Gálatas 5, 2. Se deixar de circuncidar, como alguns ensinam em Atos 15, 1, Cristo de nada vos aproveitará. O que quer dizer que Cristo não aproveitará? Porque no tempo de Moisés fazia circuncisão. Era antes de Cristo, logo, Cristo de nada aproveitava, porque era antes, nem Cristo não tinha para salvar eles. Então, o que Paulo está dizendo? Bom, se você viver na graça, como era na lei, Cristo de nada vos aproveitará. Porque Cristo não é o Salvador, mas você está vivendo da lei ainda, então você não tem um Salvador. Então você nem salvo não é, porque Cristo de nada te aproveita. Você está circuncidando? Atos 15, se não circuncidar, não vai ser salvo. E o Paulo, cuidado com esses ensinos, hein? Cuidado, Filipenses 3, 2, cuidado com a falsa circuncisão. Gálatas 5, 2, não ouve eles não, ouve eu. Se vos deixar circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Diga bem forte, e como é nos dias de hoje? Escutai eu, MGA, se você deixar te batizar lá na igreja evangélica, Cristo de nada te aproveitará. A igreja de hoje, a mesma igreja de Paulo, de Gálatas 5, de Filipenses 3, de Gálatas 2,16. Percebe que você consegue perceber que o erro de 2000 anos atrás está até hoje? Mas que a verdade também de 2000 anos atrás está até hoje. Você consegue perceber? E nós pertencemos ao time da verdade. Amém. Oh, glória a Deus, Abba Pai. Quem ouve vive a graça. Está no caminho certo. Diga pela fé, estou no caminho certo. Diga, a graça de Deus em Cristo. E o que os evangélicos, todos sem exceção, o que eles estão fazendo? Se batizando e dizendo que vai ser salvo. É ou não é verdade? Então, Gálatas 5, 2. Então, Cristo de nada está aproveitando para nada. Porque o pastor fala que só vai ser salvo se batizar. Então, se ele é salvo depois que ele batiza, ele não precisa de Cristo. É ou não é verdade? Oh, por que nossa igreja não faz batismo? Nossa, entre aspas, porque de Cristo. Né? Nossa é só força de expressão. Por que não fazemos batismo? Porque nós cremos no que Cristo fez. Se nós estivéssemos no tempo de João Batista, Mateus capítulo 3, aí é diferente. Porque era antes de Cristo. Mas nós estamos depois de Cristo. Está claro ou não está claro? O último texto da noite. Eu deixei o mais forte por último. Gálatas 2. O assunto foi, diga comigo, as duas igrejas de ontem. Diga, a falsa e a verdadeira. Quando diz duas igrejas, diz dois tipos de ensinos. Está claro? Atos 15. Então ensinavam dois tipos de ensino. Diga, as duas igrejas de ontem são as mesmas igrejas de hoje. As mesmas duas.
Qual duas? Nós somos uma, que é a que prega a graça. E os evangélicos? É a de Atos 15, que diz que se não batizar não vai ser. Está claro ou não está claro? E isso é uma mentira, por causa de Efésios 2,8, que diz que pela graça já é salvo. Está claro ou não está claro, hein? Consegue entender isso aí? Pela graça de Deus? Ou então Jesus morreu em vão. Ele morreu em vão? Claro que não, né? Para terminar, Gálatas 2. Quem já achou? Verso 4. Gálatas 2, verso 4. Vamos ler o 3. Gálatas 2, 3, para ficar melhor na compreensão. Gálatas 2, 3. Nem mesmo Tito, Paulo falando, que estava comigo, sendo gentil, grego é gentil, né? Sendo grego, Gálatas 2, 3, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Constrangiram ele, irmão, se você não circuncidar, você não vai ser salvo, hein? Olha lá, Atos 15, verso 1, hein? Constrangeram ele. Gálatas 2, 4. E isto, lembra daquele alguns que ensinavam? Gálatas 2, 4. Paulo chama eles de falsos irmãos. Não sou eu, hein? Só estou lendo. Está aqui, ó. Gálatas 2, 4. Isso por causa dos falsos irmãos. Quais falsos irmãos? Atos 15, 1. Se não vos circuncidar, não pode ser salvo. Gálatas 2, 3. Até o Tito foi constrangido a circuncidar. Que os caras ficavam em cima. Não vai ser salvo se não batizar, hein? Se não batizar, você não vai ser salvo, hein? Você não batizou, hein? Então ficou constrangendo. Gálatas 2, 4. Isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para reduzir-nos à escravidão. Então quer dizer que quem se batiza se torna escravo. Escapou. Gálatas 5:2. Escutai eu, Paulo, se vos deixar circuncidar, Cristo de nada te aproveitará. Então para que eu circuncidei? Gálatas 2:4. Para ser escravo deles. Eu perguntei para o pastor Batista: ô pastor, o batismo salva? Não, o batismo não salva. Então por que você faz batismo? Começou a gaguejar. É para a pessoa se tornar membro da igreja. Falei, mas isso não está na Bíblia, hein? Deixa eu ir indo que eu estou atrasado já, eu tenho que pegar as crianças na escola. E nunca mais eu vi ele. O pastor me falou isso aí. Pastor, o batismo salva? Não salva. Na hora. Então por que você faz batismo? Ele nunca pensou que ia perguntar isso. Ele falou que não salva, então por que você faz? A que ele achou foi essa. Para a pessoa se tornar membro da igreja. Mais que ser membro de igreja, 1 Coríntios 12, você é membro do corpo de Cristo. Mais que membro de igreja, você é membro do corpo de Cristo. Mais que batismo em águas, é o batismo em Cristo. Mais que a bênção do pastor, é a bênção de Deus em Cristo. Então, Gálatas 2:4, Paulo chamou eles de falsos. Falsos irmãos. Gálatas 2:4. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo. Para quê? Escutai eu, Paulo, hein? Se vos deixar circuncidar, olha lá, para reduzir-nos à escravidão. Se deixar te batizar, eles vão pegar no seu pé pro resto da vida, hein? Que agora você foi batizado na igreja deles. É ou não é verdade? Agora você não pertence a Cristo, você pertence a eles. Escapou. Pegou? Você batizou na minha igreja. Você é daqui. Não é assim? Não é? Você é daqui, hein? Não ouve ele não vai lá não. A condenação cristã do Brasil não permite que ninguém vá em outra igreja. Não, vocês não podem ir, vocês são daqui. Não é? Eu já sei disso de velho. Eu tenho tia lá, primo, escravo. Não pode ir, o ancião não deixa. O pastor não deixa, ele não gosta, ele não quer. Você é escravo mesmo, irmã.
Irmão, você é escravo mesmo, hein? Ele não quer, ele não gosta, ele não deixa. Você é escravo mesmo, hein? Quando é que você vai quebrar essas correntes aí, hein? É só ler Gálatas 5, verso 1, que quebra a corrente na hora. Leia Gálatas 5, verso 1, na hora quebra as correntes. Vamos terminar com Gálatas 2, 5. Não nos submetemos a eles, nem ainda por uma hora. Posso ouvir um amém, amém, amém? Diga assim, ó. O que devo fazer com aqueles que querem me circuncidar? Diga o que devo fazer com aqueles que querem me batizar, dizendo que eu vou ser salvo, quando eu já sou salvo. Diga o que eu devo fazer com eles. Gálatas 2,5. Não nos submetemos a eles, nem ainda por uma hora, para que a verdade do Evangelho permaneça entre nós. Se eles querem andar na mentira, problema deles. Nós continuaremos andando na verdade. Amém, amém e amém. Graça e paz.